São João Paulo II. Rogai por nós. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast Campus Fidei. Hoje retornando, após um recesso, uma pausa. Esse é o primeiro podcast que vai sair neste ano. Então, a gente está muito feliz em fazer essa gravação. Estamos aqui com 3 pessoas muito queridas, custam muito caro para a rede de missão como um todo. E eu gostaria só de lembrar algumas coisas para vocês. Primeiramente, das nossas redes sociais. Então, vai lá no Instagram, coloca @campusfidei, campus, pus com U, Fidei com os 2 Is, para você conhecer um pouquinho mais sobre a rede de missão, sobre os nossos serviços, sobre tudo aquilo que a gente faz aqui dentro. Quando você entrar no Campus Fidei, no @campusfidei no Instagram, você vai olhar lá embaixo, vai ter escrito fidei.link/rede de missão. Clica nele e ali vai ter todas as nossas atividades, como uma delas, ser colaborador. Essa missão só sobrevive através dessa colaboração. Tá? Então, é muito importante que vocês que estão nos escutando nos ajude sendo colaboradores, porque a casa tem um custo, os nossos retiros têm um custo, o nosso serviço para a arquidiocese também tem um custo. Então, tenham corações grandiosos e nos ajudem nessa missão. E hoje nós estamos aqui, como eu disse já, estamos aqui com 3 pessoas, mas antes não posso esquecer, hoje é o primeiro dia de gravação, tendo como Rafael Gaia, no caso eu, como âncora. Então é uma alegria muito grande, poder estar a serviço da rede de missão Campus Fidei, também desta forma. Hoje já sirvo no Núcleo da Música, sou membro da rede de missão, se não me engano, desde 2016, e venho servindo como coordenador de grupos, enfim, até chegar aqui hoje, neste dia, para gravar esse podcast como âncora. E temos 3 pessoas. Vou pedir para que elas se apresentem brevemente, e aí a gente começa com o nosso tema de hoje, que é sobre a vida de um pai. Eu sou o Thiago, fiz parte dessa rede de missão por um tempo, literalmente quando tudo era mato. Ainda UCAT, tá? Quando a gente tinha como nome UCAT, e de fato receber esse convite do Gaia foi uma honra, e eu ainda brinquei com ele que, apesar de estar bem afastado da rede, todos os eventos e convites que a gente recebe, por mais que a gente não consiga participar, a gente fica muito grato, porque o convite do Campus Fidei para a nossa casa, de fato, é uma ordem mesmo de Deus. Vá lá. Por mais que a gente não seja hoje da rede, por mais que a gente pouco encontre os meninos daqui, mas que por acompanhar todos, a gente tem um grande afeto, a gente olha aos pais, às mães como exemplo, ao Jerônimo, ao Danilo. Hoje, de fato, eu não conheço a maioria, mas é muito gratificante poder participar de qualquer atividade mesmo da rede. Muito bom, muito bom. Eterno coordenador, hein? Não. A gente tá precisando Hoje de eu tento aqui. coordenar a minha casa como um bom pai, que está difícil. Muito bem. Eu sou o Pedro, sou missionário desde dezembro de 2021. Sou casado desde novembro de 2021, então casei e um mês depois entrei na rede como missionário. Antes disso, eu fiz o Dating, que é um dos apostolados da rede de missão. São 2 anos de estudo da Teologia do Corpo para casais de namorados, junto com a minha até então namorada, Letícia. Depois do casamento, em 3 meses a gente foi abençoado com a gestação da Lê, e a gente tem agora o André, nosso filho, que fez 2 meses há 3 dias atrás. Sou... Isso aí. Bom, eu sou a Isabela, tenho 32 anos. Eu sempre falo, tá dando um bug, gente, pra lembrar a idade já. Que bom. Tô chegando na idade boa. E a idade dos filhos, como é que lembra? Não, Data de aniversário. Eu tô tranquila ainda. Quanto a isso, Um só, né? a Tá minha aqui fácil. já foi. Bom, sou missionária na rede de missão desde 2017. Sou casada com o Reno, que também é missionário desde essa mesma época. Nós servimos aqui, em diversos núcleos, enfim. Temos 3 filhos. Nosso primeiro filho foi para o céu logo no início, Foi uma gestação que durou umas 6, 7 semanas, mais ou menos. Nosso segundo filho é o João Paulo, que está prestes a completar 2 anos de idade. E agora o terceiro é o Felipe, que está aqui no meu ventre.
com 29 semanas de gestação, completando hoje. É isso. E para falar sobre pai, eu sou Rafael Gaia, sou casado com a Laiane Mendes e também tenho um filho chamado Bernardo, com 2 anos e 6 meses, se eu não me engano, aproximadamente, talvez. E é isso. Então vamos lá, pessoal, para a gente conversar aqui um pouquinho sobre essa vida de pai, né? Como que era, assim, a relação de vocês pensando quando, sei lá, antes do casamento, em casa, vendo os pais, né? Os nossos pais, se eu não me engano aqui, todos os pais têm união, são casados ainda, enfim. Como que era essa referência paterna mesmo, em casa, né? Quem dá o pontapé, gente? Todo mundo Então, Quebra-gelo. lembrando. Talvez seja muito fácil falar do que a gente faz hoje, né? Mas falar do nosso pai, da nossa mãe, por mais que a gente... Acho que simplesmente resumir o melhor pai do mundo e a melhor mãe do mundo é muito simples, né? Mas acho que hoje, dentro da nossa família, a gente deve trazer muito do que a gente viu ou do que a gente aprendeu. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim, né? Então, como o Gaia falou, meus pais casados, estiveram sempre dentro da igreja na medida do possível, mas a criação mesmo foi basicamente da mãe. E aí nem um pouco desmerecendo meu pai, porque ao mesmo tempo eu sabia que ele estava se matando de fato de trabalhar. Então, naquela época, não via essa diferença de só estamos com a mãe, que talvez hoje a gente possa até perceber muito na sociedade. Mas eu não tenho nada assim a reclamar mesmo dessa, entre aspas, ausência do meu pai no dia a dia comum, porque de fato ele estava provendo, que hoje é o que eu percebo como uma das principais características de um pai, e não só o prover financeiro, mas ele estava provendo pelo trabalho dele de outras formas também. E quando era possível, ele estava presente. Então, esteve presente em escola, na saúde, na vida de igreja. E na medida que o tempo foi passando e foi permitindo, ele foi aparecendo mais para o pai, para os filhos, eu e meu irmão. Que é o que eu acho que os meninos precisam, de fato, hoje, né, da presença de um pai. Então, apesar de não ter sido uma criação ali muito bem formalizada, num padrão que talvez hoje a gente fique pensando em fazer com os nossos filhos, eu não vejo que eles erraram. Eu apanhei quando eu tinha que apanhar, eu tomei bronca quando tinha que apanhar, eu vi minha mãe fazer tudo por a gente, de manhã, de tarde, de noite, enquanto meu pai trabalhava. Não é que eu não sinto falta da presença dele, mas eu sabia que ele estava ali fazendo uma coisa, porque no final do ano a gente estava viajando. E à medida que o tempo foi passando, ele foi voltando para a igreja, e de fato, quando eu vi a conversão dele, foi algo bem transformador, apesar de eu já estar na igreja, eu vi que, de fato, quando o homem se converte mesmo, ele arrasta multidões, por mais que eu já estivesse lá dentro. E hoje eu continuo enxergando ele como um excelente pai, e vejo, talvez, o que ele não tenha feito com os filhos, porque a vida de trabalho não permitiu, hoje ele faz com os netos. E hoje lá em casa a gente brinca. Que meu filho tem... Eu nem falei, né? Sou casado com a Priscila. Eu tenho 3 filhos, né? O Rafael, a Giovana e a Maria Vitória. Então, o meu pai hoje, como avô, leva o Rafael para a natação e a gente brinca assim que ele nunca fez isso com a gente. A gente brinca ali naquela de pai para filho, ele leva numa boa, mas ele nunca, na nossa primeira infância, fez isso, porque, de fato, ele estava ocupado com o trabalho para que a minha mãe pudesse, mesmo trabalhando, estar com a gente. E minha mãe, como professora, tentou educar a gente, educando dentro da igreja, educando nas melhores escolas, apesar de que muitas vezes eu não estava muito interessado nessa parte, e eu já fico preocupado como vai ser com o meu filho, né? Mas, assim, não teve nada da educação clássica, personalizada, bonita, que a gente pode pensar hoje para os nossos filhos, mas Um quadrinho. Exatamente. Né? Tipo, minha mãe não me alfabetizou, apesar de ser professora. Meu pai não me ensinou educação financeira, apesar de ser bancário. Mas eu vi ele no dia a dia cuidando do dinheiro, minha mãe cuidando da casa e do trabalho, e eu fui vendo exatamente a definição de homem e de mulher neles. E depois, de fato, crescendo, eu vi que eles fizeram o que estava ao alcance deles. Não dormiram, trabalharam, voltaram para a igreja muito por causa minha e do meu irmão, mas se converteram de fato dentro da igreja e foram de fato um objeto de conversão para a gente, né?
Acho muito interessante esse seu testemunho, Thiago, que em uma parte você falou, né, que o homem arrasta. Eu sou militar do Exército e tem uma frase que é muito comum em todos os quartéis, tem em algum lugar, em alguma parede, que fala: a palavra convence, o exemplo arrasta. E assim, os nossos pais, a gente sempre tenta buscar copiar os bons exemplos e os maus exemplos a gente tentar não repetir para os nossos filhos, né, na educação dos nossos filhos. Meu pai, ele na verdade é formado em administração, só que sempre trabalhou muito mais com economia. E aí ele ensinou um pouco, sim, de educação financeira dentro de casa, ele sempre também geriu essa parte da casa. Minha mãe, ela também é pedagoga, ela... É a mesma história. Também, apesar de eu não ter sido alfabetizado dentro de casa, foi alfabetizado na escola, ela sempre soube educar eu e minhas irmãs muito bem. Eu tenho 2 irmãs mais velhas, uma 8 anos mais velha, outra 10 anos mais velha. Então, a minha educação, não tenho nada a reclamar, pelo contrário, sempre que eu vou falar dos meus pais, eu falo que eu me apoiei sobre ombros gigantes, né? Usa aquela famosa frase. E acredito que essa parte da educação dos meus pais, que sempre foi muito... Eles sempre tentaram dar os melhores exemplos possíveis. Hoje eu vejo os poucos vícios que eles têm e o ideal é que a gente tente não repetir os vícios para os nossos filhos e sim copiar os bons exemplos e tentar melhorar eles, né? Com certeza. A minha partilha é semelhante à dos meninos nesse sentido, assim. Então, eu consigo enxergar... Minha relação com meu pai sempre foi muito boa, graças a Deus. Eles são casados, mas não têm um sacramento do matrimônio. Longa história, não vou nem abrir parênteses aqui, que senão vai tomar o tempo. Mas, então, assim, hoje, ainda mais hoje, né? Quanto mais a gente envelhece, né, amadurece, enfim, a gente se torna perceptível, né? Tanto as qualidades, as virtudes, quanto os vícios. Então, assim, se apontar N vícios do meu pai, da minha mãe, mais do meu pai, com todo respeito. Mas, para mim, o que fica sempre, né, o que superabunda é realmente o amor, que supera todas as coisas, né? Então, no sentido da educação, né? Minha mãe tinha mais pulso, digamos assim, então direcionava mais as coisas e tudo, mas eu nunca enxerguei, tipo assim, nunca olhei para meu pai, por exemplo, tipo, eu fiquei assim, nossa, mas a minha mãe faz isso e ele não faz, não sei o que, não. Era tudo tão natural. E eu sempre tive isso de não preferenciar. Então, assim, óbvio, né, que eu enxergava que muitas coisas era mais a minha mãe presente, mas, tipo, no meu coração era algo tão tranquilo, assim, de não tenho preferência. Eu os amo de maneira igual mesmo. E, enfim, é bom, né, ter esse olhar, assim, positivo, né, digamos assim. Então, graças a Deus, apesar da dificuldade de ver os defeitos conforme eu ia crescendo e tudo, e dos embates também que surgiram ao longo da vida, de não deixar que isso maculasse, né, digamos assim, o amor e tudo mais. Então, se apontar N defeitos, assim, dizer assim, nossa, eu vejo essas virtudes, por exemplo, não vejo essas virtudes do meu pai, que eu vejo no Reno, por exemplo, enfim. Mas, ok, cada um tem a sua história de vida, são histórias completamente diferentes. Então, para mim, o que fica é isso, assim, né? Essa dedicação, esse amor que foi sempre muito grande. Então, assim, apesar de qualquer coisa, assim, qualquer defeito que ele tenha, é tão amoroso sempre comigo, sempre, até hoje, né? Cuidadoso, enfim, aquela história de ver como minha menininha, agora que o João nasceu, né? Já passou Já um pouco. era, não é mais menininha Passou agora. um pouco. Agora Tipo, é ele mãe fica assim, do João e o João é o eu vim menininho. aqui ver o João, viu, Isabela? Não vem mais ver você e o Reno, não. Você viu? são 2 filhas. Então, eu sou filha do segundo casamento do meu pai. Então, ele teve um matrimônio primeiro, que foi declarado nulo, já tem um tempo, enfim, longa história. E aí, do casamento com a minha mãe, sou eu e a minha irmã mais nova, a Juliana. Então, assim, é isso, sabe? Que superabunda. Quando eu penso deles, assim, eu lembro daquela música do Nando Reis, sei lá, ele canta, não sei se é dele. Pra você guardei o amor, sabe? Que quando ele fala que para você guardei o amor que recebi, que vem dos meus pais, né? Então, para mim é isso, assim, o que é a maior riqueza que ficou é esse amor, assim, incondicional, né? Entre aspas. Que isso que fica, que marcou. Eu tive uma experiência muito boa também com meu pai. Meu pai é sempre na figura do provedor, né? Minha mãe tomou a decisão de não trabalhar, né? Então não tinham 2 rendas. A única renda que existia na casa era nossa, era do meu pai, né? E isso com o tempo foi ficando mais exigente para ele. Aí minha mãe teve que começar a trabalhar e a gente foi para a escola tranquilamente, seguimos todo esse curso natural, né? Mas eu não sei os meninos, mas eu me lembro, e isso também já entrando numa partilha, né? Eu me lembro quando meu pai... eu sempre tive muita dificuldade de cálculo, de prestar... Meu pai é economista, né?
de cálculo, de prestar, de prestar atenção em aula e essas coisas todas. Então, eu sempre fui muito disperso, né? E eu me lembro que eu sentia muita falta na hora de estudar, né? Porque era a minha mãe que estava em casa, mas eu meio que não queria a minha mãe, eu queria o meu pai, sabe? Não sei se meu pai, por saber que ele trabalha com essa parte econômica desde criança, enfim, ir para o trabalho do meu pai, né? Presenciar todo aquele escritório cheio de gente trabalhando e planilha de Excel, já desde pequeno vendo meu pai no computador, aquela coisa maluca, sabe? Então eu sempre tive essa dificuldade. E eu não sei os meninos, mas eu sentia uma falta, assim. Porque hoje, né? Hoje, como pai, é totalmente compreensível. Eu via o meu pai chegava em casa e ele estava exausto. Ele acordava às 7 horas, deixava eu e minha irmã na escola, ia para o trabalho, ficava no trabalho até 7 horas da noite, voltava para casa exausto, esgotado, sentava na frente da televisão e assistia o Jornal Nacional, novela. Quando tinha jogo, ficava até um pouco mais tarde e ia dormir, né? Então, era mais ou menos essa relação. Então, quando meu pai chegava em casa, era aquela coisa assim, caramba, ele chegou em casa, vamos aproveitar. Só que o cara estava exausto, né? E isso traz para a gente também um ponto que eu acho hoje a gente tem uma capacidade maior de avaliar, de enxergar, de que o trabalho ele é muito importante como provedor, etc. e tal. Mas os nossos filhos precisam de nós também, como pais, né? E eu não sei se vocês sentiram ou perceberam essa falta, mas eu, Rafael, percebi muito, assim. E hoje eu tento não fazer isso com o Bernardo. Mas eu não culpo meu pai, claro que não. Era a nossa circunstância, era o que a gente tinha para aquele tempo, né? Mas no dia de hoje, assim, eu chego e falo, cara, eu preciso ter mais tempo com o Bernardo. Eu preciso passar mais tempo com o Bernardo. Porque senão, de certa forma, eu não vou suprir a falta da Laiane, né? Quando a Laiane não está presente, eu não vou conseguir suprir porque ela é a mãe, né? Foram 9 meses dentro da barriga da Laiane, foram 2 anos, 2 anos e meio eu trabalhando e a Laiane com ele mais tempo em casa. Então eu falava assim, o mínimo de tempo a mais que eu puder ficar com o Bernardo, eu vou ficar. Uma coisa interessante, né, que quando você partilhou, eu lembrei na hora que a minha visão, você está falando que sentiu falta, né? E de fato, por ser homem, você, sim, em um determinado momento, você passou a sentir mais falta dessa referência, né, ali, de ter uma presença maior, né, um pouco mais. E aí, talvez por isso mesmo eu olhe, tipo, pra minha história, pra meu pai, tipo assim, tranquilo a ausência, né? Porque porque eu, por ser mulher, tinha ali a minha mãe, né, por mais tempo e tudo mais. E de fato é isso, né? Porque a partir de uma determinada idade, né, enfim, os meninos se voltam, né, mais para os pais e as meninas para as mães. Então, de fato, é totalmente diferente, né, a nossa percepção. Então, para mim, foi tranquilo. Para você já, sentir falta aqui e ali, né? E educação é presença, né? De fato, assim, uma coisa que eu, enfim, já buscava ler sobre educação e tudo mais. Antes de eu nascer mesmo, assim, já me interessava, mas a gente vai intensificando, né? Conforme vai. E claro, isso também acho que diz muito a respeito do temperamento de cada um, né? Sim. Então, o meu temperamento, ele pedia um pouco mais dessa presença. Tem pessoas que têm um temperamento que vai falar, cara, é diferente, ele está presente ou não, entendeu? Você falou uma coisa, circunstâncias. Na época, cada um, a gente, aparentemente, acho que da mesma geração, as circunstâncias eram essa. Eles vinham de uma geração, muito provavelmente, de pais que moravam no interior, que vieram para uma cidade grande, às vezes só a mãe, às vezes só o pai, num trabalho árduo, braçal, para conseguir o mínimo. E nossos pais foram educados dessa forma. E eles fizeram uma quebra de geração, e que bom que nossos pais estavam ausentes trabalhando. De fato, eu não consigo perceber na minha infância que eu tenha sentido falta. Mas hoje, eu penso em não fazer da mesma forma para os meus filhos, como você falou. Sem culpar o que foi feito, porque ele me entregou tudo do bom e do melhor, tanto da parte material quanto da parte espiritual, todo o esforço dele, tipo, você está no apartamento bom, na escola boa. Não é só isso. Eu sei que ele estava ali fazendo o possível e quando era possível ele estava presente. Talvez, se a gente for ali fazer um trabalho profundo, terapêutico, pode ter algum ponto que eu sou hoje que seja um pouco pela ausência do meu pai. Mas as lembranças que eu tenho dessa questão que a Bela falou, do pai, filho, do homem, com homem, é o que ele pôde. Foi o futebol. Foi estar ali no domingo assistindo esporte. Foi chamando para ir para a missa e a gente só ia quando ele ia. Porque por muito tempo minha mãe tentava carregar e o pai parado também arrasta multidões para trás. Então, isso, puxa, né? A partir do momento que ele percebeu que a gente só ia para uma missa num domingo, e era sem o conceito de missa mesmo, era ir pelo preceito. Ele passou aí.
A gente mudou de horário para ele assistir o esporte dele, e eu tenho essas lembranças. Mas eu estava vendo o livro ali que o Gaia tá. Quantos livros de paternidade ou educação que nossos pais leram? Talvez nenhum. Quantos vídeos do Padre Paulo eles viram? Nenhum. Então, cabe a gente, com a educação que a gente teve por eles, e depois com uma rede de missão, com uma paróquia, com um bom pároco, fazer diferente. Porque talvez hoje, se a gente se matar de trabalhar pelo simples fato do dinheiro, a gente vai dar pouco para os nossos filhos. Porque eles vão estar esperando um pouco mais, porque a nossa esposa vai estar esperando um pouco mais. E lá em casa, meus pais eram minha mãe e meu pai trabalhavam, né? Minha mãe é professora, um trabalho mais leve, mais estressante, tanto que ela não queria nos alfabetizar. Mas só ela que estudava com a gente, só ela que tomava a matéria, só ela que dava a bronca. O pai chegava de noite para finalizar a bronca, por causa dos problemas de escola, porque ele que pagava, então tinha aquilo. Mas eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando por nossa educação. Tipo, você está... Talvez tenha até brigado, mas eu não vi que, bom, você não está cuidando da educação dele, por isso que ele está com dificuldades. O dinheiro que eu estou gastando é isso. Então, isso para mim basta. De eu não ter visto eles brigarem pelo que um fazia pelo outro, né? Então, é suficiente para mim. Prefiro buscar os lados bons e os ruins, ver se eu posso melhorar, né? Porque a gente, de fato, teve um pouco mais de educação para isso. E hoje ele tem, eu imagino que hoje ele estude essa parte, ele veja essa parte, até para olhar para os netos, e periga ele olhar para mim e falar, você está fazendo errado, porque ele tem o conhecimento hoje, né? Não duvido que ele falaria. Então, é mais ou menos isso. Tipo, espero que eu consiga administrar a presença e o trabalho com os meus filhos. Mas, se algum momento eu precisar, por circunstância da vida, trabalhar 8, 10, 12, 24, que eu esteja preparado para aquilo, porque a circunstância talvez vá pedir. Se hoje o meu trabalho permite que eu trabalhe de casa, que eu fique com os meninos, que eu dê o café para eles, maravilha, abraça essa oportunidade, e que pena que meu pai não teve, mas ele fez o que podia, né? A paternidade, eu acho que ela passa um pouquinho, né? Porque, na verdade, não é só a paternidade, não é ser só pai. Você também é esposo, você também é provedor, você também... Então, é isso, exato. Antes de tudo foi filho. Então, eu falo assim, né? Quando eu olho para o meu pai, eu nunca vi meu pai brigando com a minha mãe. Eu nunca vi meu pai levantando a voz para minha mãe. Meu pai era muito... Meu avô era militar, né? Meu avô era português militar, que lutou a Segunda Guerra. Então, um cara, tipo assim, carrancudo, aquele pai que, tipo assim, olhou para o filho já está chorando, sacou? Aquela parada bem, um ápice, assim, de brutalidade gigantesca. Então, esse lado afetivo do meu pai ficou um pouco ofuscado, né? Mas meu pai sempre tentava expressar isso de outras formas, né? Para minha mãe e para a gente, como cartinhas. Então, meu pai tinha muito isso, de escrever cartas, sabe? Tipo, já que ele não conseguia falar, não conseguia dar um abraço, ele tentava equilibrar a balança dessa forma. Né? Linguagem de amor era a palavra de afirmação dele. Isso, exatamente. As 5 linguagens estão aí para dizer, né? Mas no meu caso, rapidinho, antes da gente passar para o próximo assunto, porque acho que vocês três tiveram uma experiência dos pais que, pelo menos o pai não teve tão presente, talvez por circunstâncias da vida, por assumir realmente essa função que é própria do pai de provedor. Mas no meu caso, eu sinto que, graças a Deus, meu pai ele teve muito presente na minha vida, até não sei como, porque hoje eu olhando para trás falo, caraca, eles foram heróis mesmo, porque tanto meu pai quanto a minha mãe trabalhavam na época e estavam presentes na nossa vida. O meu pai ele sempre me incentivou muito, por exemplo, a praticar esporte. Teve uma época da vida que foi natação, que foi atletismo, que foi futebol, que foi tênis, que foi vela, e sempre que eu disputava algum campeonato amador, criança ainda, eu via meu pai vibrando, até mais do que eu, assim, ele brigando com os outros pais, falando, não, meu filho é melhor, e querendo, parecia que ele queria entrar lá e falar, não, me dá isso aqui, deixa eu fazer. E vibrando muito comigo, e eu assim, sentia muito esse amor, tanto do meu pai quanto da minha mãe, nesse ponto da minha educação, que eles tiveram sempre muito presentes. É uma coisa que hoje eu vejo até como assim, eles subiram o sarrafo, né? Eu tenho que tentar dar para o André, pelo menos, todo esse amor que os meus pais me deram. Eu queria saber de vocês também, principalmente para os meninos, né? Como vocês se imaginavam antes, né? Porque
nós somos casados, temos filhos, etc. Então a gente já tem mais ou menos noção da vocação, né? E como que você se imaginava pai antes do casamento? Vocês se imaginavam pais antes do casamento? É muito doido isso, né? Porque a gente não para se perguntar, assim, tipo, cara, parece que o homem, ele vai indo, sacou? A gente tem é da nossa natureza que a gente vai indo, e vai indo, e vai indo, e a gente não para avaliar. Fala, cara, como será que eu vou ser pai? Como? Tipo, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para ser pai, né? E essa pergunta ela é muito pertinente porque quem estiver escutando e ainda não for pai, vai ter a possibilidade de falar, cara, como que eu vou ser pai? Né? Como que eu vou me preparar para ser um pai? Eu vou me preparar para ser um pai? Né? Igual o Tiago, o irmão dele é seminarista, né? O Luiz. E ele vai ser pai espiritual. Né? Então, assim, e eu tenho certeza que também, eu não sei se ele pensava nisso, né? De tipo, vou ser um pai espiritual, ou não, eu vou me casar e vou ter 10 filhos, ou vou ter um filho só. Como que essa coisa vem assim na cabeça, né? Porque eu acho que vem junto com o noivado, junto com uma preparação para o matrimônio, vem tudo junto, né? Mas a questão da paternidade, como que vocês acham que ela está envolvida aí? Eu vou começar respondendo essa porque eu acho que eu sou o pai mais fresco, né? mais novo, né? Estou com o André que tem 2 meses só e casei há pouco mais de 1 ano. Tanto no noivado quanto logo depois do casamento, era uma coisa que... na verdade, no noivado, pelo menos no começo, eu e a Lê, a gente vinha com a mentalidade de que iria usar o Billings ou iria usar algum outro tipo de método, até um dia que eu tive uma direção espiritual, que o padre me perguntou, beleza, você vai casar, mas você vai casar para quê, então? Se você vai casar, você é chamado a ser pai. Para que você vai evitar? Se você tem condição de casar e de ser esposo, é para você ter condição de ser pai também. Deus dá essa graça pelo sacramento do matrimônio. E aí, naquele momento, aquilo me chocou um pouco, faltava alguns meses só para o casamento. Aí, sentei com a Lê, a gente conversou e, graças a Deus, desde o início do casamento, a gente tem sido aberto à vida. E aí, o André veio com 3 meses. Mas mesmo depois que a gente tomou essa decisão, era uma coisa que eu não imaginava sendo pai tão cedo, né? O André veio com 3 meses de casamento. Então, depois que ele veio, foi uma alegria imensa para a gente e para a família inteira. Nossos pais vibraram, os pais dela vibraram também. E eu acho que a ficha vai caindo aos poucos. E realmente Deus dá a graça pelo sacramento do matrimônio. E depois que o filho vem, a gente vai adquirindo habilidades também que a gente nem sabia que tinha. E aos poucos criando essa rotina. A ficha vai caindo aos poucos. Falando sobre como me via para ser um pai, no noivado e chegando ali perto do casamento, já era algo mais simples, porque de fato a gente já estava maduro o suficiente para aquela realidade. Mas se você for pensar naquele menino que entrou na igreja, que participou de grupo jovem e que coordenava, nunca na minha cabeça passou sobre ser pai. Eu não tinha essa preocupação na minha vida, tipo, não passava por aqui. Então, de fato, fui passar a pensar nisso na medida que fui me amadurecendo junto com a Priscila dentro do namoro. Então, a gente começou um namoro não maduros o suficiente, apesar de estarem na igreja, e depois, com a ajuda da redmissão dos grupos que a gente participou, a gente pôde amadurecer juntos, ali no trilho, decidir pelo noivado, decidir pelo casamento, e entramos no casamento com a decisão tomada. Temos a consciência de que será na vontade de Deus. Fizemos ali acompanhamento para aprender o método, porque podia acontecer uma situação de ter que evitar, mas hoje já não... A gente pensa em voltar, mas eu falo, tem que ver tudo de novo, porque já são 3 filhos sem nem ter usado, né? E aí a Priscila falava muito que, se eu tiver dificuldade de engravidar, o método pode ajudar para potencializar, para encontrar os melhores dias. Beleza, fizemos acompanhamento, aprendemos. Eu percebi que tanto que a participação do homem é muito importante, então... Aprendi coisas assim que em anos de biologia eu nunca tinha aprendido sobre a parte feminina, que é muito mais difícil a mulher não engravidar do que engravidar, mas a gente sempre vê as mulheres engravidando e acha que, pronto, engravida, né? E casamos, de fato, com essa decisão. Mas Priscila desesperada por ter filho, porque apesar de casar com 27 anos, 27, se eu não me engano, ela achava que já era muito velha para ter filho, e lá se vão 3, contando, né? E ela falou, a noite de núpcias é
a minha data fértil. Eu falei, tá bom, você reza de um lado, eu rezo do outro. Deixa Deus agir. E eu brinco que Deus me escutou e me deu os 6 meses que eu pedi. Mas sem evitar, sem nada. Mas foram 6 meses que eu não estudei nada para ser pai. Eu pedi os 6 meses para quê? Para casar, entrar dentro de casa, porque, de fato, não me preparei em nada. Eu fui me preparar quando nasceu, talvez. A primeira preparação é quando você descobre, você toma um choque. Mas o primeiro filho é tudo maravilha. E aí, só depois que nasce. Eu acho que a mãe, a partir do momento da gravidez, ela já está se preparando. Falar, tipo, na verdade, eu acho que a mulher... grávida, ela já está tipo, lá na frente, anos-luz, sabe? Quando você, a Bela pode falar melhor, mas tipo... Ah, não, amor, porque eu tô seguindo não sei quem, não sei quem, não sei quem, que já fala sobre Ainda isso. mais hoje. Cara, como assim? Eu não sigo ninguém que fala sobre paternidade, sacou? Tipo... Então, eu acho que a mulher ela é até mais bem... Não é preparada, mas ela participa muito disso ao longo da sua infância, da adolescência, muito porque, normalmente, a mãe está mais próxima dos filhos, a mulher é mais comum brincar de boneca, aquela parte natural, de casinha. O homem não tem a brincadeira de ser pai. Vamos aqui quais são os atributos do pai. Não, tipo, eu fico vendo hoje a Giovana, a filha do meio, já pega a boneca dela e quer mamar, botar para dormir. Não tem uma atividade ali que o Rafael ainda olhe. Vou jogar futebol. Exatamente. Tipo, ele fala muito de papai vai trabalhar, isso, aquilo, mas não tem. Então, eu acho que o pai tem como estudar um pouco antes? Tem, mas é a prática que diz. E aí veio o primeiro filho e decidimos que quando fosse a hora entre o primeiro e o segundo, ali, quando a mulher volta ao período fértil, a gente conversaria. E aí apareceu um padre também, os padres também complicam a vida do homem. A minha esposa, eu falei, vamos fazer o método agora? Aí ela, por quê? E eu falei, como por quê? Porque a gente já teve o primeiro. E ela falou, tem algum motivo justo? Eu falei, de fato, não está sobrando dinheiro, não está faltando. Então, beleza, ela leva para a direção isso. E aí eu levei para a direção e o padre falou, tem algum motivo justo? Eu falei, tá bom, padre, não tem motivo justo, de fato, não tem. E aí a gente falou, então vamos deixar acontecer. E aí foi com 1 ano do Rafael, veio a gravidez da Giovana, a mesma distância da Giovana para Maria Vitória, só que nessa terceira não deu nem tempo da gente rezar para Deus. Quando a gente pensou, ela estava grávida, apesar desse 1 ano de diferença. Né? A rotina foi tão grande de casa, estudo, trabalho, família, que quando veio ela estava grávida, mas tinha 1 ano de diferença também. Então, nem nos preocupamos até hoje. Hoje eu brinco que em breve a gente tem que conversar sério sobre isso, mas abertos à vontade de Deus, porque acho que o pai sente, independente de dinheiro ou não, financeiro, o pai sente um baque maior, eu acho. Apesar da mulher sofrer muito mais as mudanças do corpo, toda vez que a Priscila me contou das gravidez, eu ficava uma pontada no coração aqui. Agora eu vou embora. Pegar as coisas e sair correndo. Né? Mas é natural. Como os dois estão alinhados, aconteceu, a gente olha para a cara do outro, tô desesperado? Tô. Mas é isso. Eu jamais vou culpá-la, vou me culpar porque não consegui evitar, mas a gente está ali para isso, né? Se Deus deu a graça de casar, Deus dá a graça de criar e educar. Mas é difícil, não nego. Bela, vocês conversavam, você e o Reno, sobre isso? Sobre essa visão de pai, de paternidade? Não, assim, de como é que você se enxerga, né? Tudo. Não, assim, era mais ou menos, acho que como vocês, assim. Coisas de homens, né? E de fato, eu sempre tive um olhar, assim, voltado, tipo, a educação, sempre. Mesmo que não formalmente, não sentei para estudar em determinado tempo, beleza, mas independente disso, sempre gostei muito de ouvir, né, a partilha de outras mães, de ver a experiência, de observar. Então, de fato, a gente já tem realmente um olhar voltado, assim, a todo esse universo, sabe? Então, assim, muitas coisas que a gente faz com o João hoje eram coisas que eu já tinha em mente. Assim, isso eu quero, isso eu não quero. Obviamente, falando assim, mas tudo sentado e conversado com o Reno, né? Aquilo que qual vai ser a nossa linha, né? Aqui e ali. E, obviamente, também tem coisas que mesmo que você pense e imagine, você só vai saber a partir do momento que você conhece seu filho e ele te mostra uma necessidade ali, né? E a partir disso você vai pensar, enfim, a partir da situação concreta. Mas não, a gente não conversava assim, tipo, vamos fazer tal coisa. Não, então era mais uma coisa assim, em separado. Eu acho que ele teria que partilhar um pouco mais assim do íntimo dele, mas assim, sim. Não era nada assim formal e tal. Sim. E aí eu fico brincando com ele hoje em dia. Eu falei, Reno, você já imaginou? Você imaginava você, tipo assim, sendo assim, esse menininho correndo aqui pela casa, você fazendo essas coisas? Eu sempre gostei muito de falar para ele, assim, olha, o João sempre vai olhar muito para você, a referência e tudo mais, nananã. Porque, de fato, quando o filho nasce é que a gente se descobre, assim, né? Sim. Então, eu e Reno, a gente sempre fala isso, que
se potencializam as nossas virtudes, aquilo que a gente tem de bom, e os vícios também, né? Então, até mesmo, né, depois que o João nasceu, então, assim, coisas que eram muito tranquilas pra gente, só nós dois, quando vem o filho, que isso se potencializa, né, como eu disse, tantas coisas boas quanto ruins, é que você fala assim, caraca, tipo, antigamente nem precisava conversar sobre isso aqui, mas agora a gente vê que tal atitude sua ou minha impacta muito, e aí a gente precisa, é um autoconhecimento, né? Sim. Que vem à tona, assim, fala, caraca, olha só, isso impacta muito, isso gera, né, gera conflito, e resolução de conflito também, graças a Deus, enfim, mas pra gente, assim, foi onde... acabei que eu puxei um pouquinho aqui, né, o tema, mas assim, foi quando de fato surgiram assim, mais embates, entendeu? Eu acho que é porque isso seria um próximo tópico, né, mas é porque para o homem, a realidade ela só chega quando o filho nasce. Chega mesmo. Né? Quando você vê ali aquele serzinho pequenininho, né? Porque antes disso, cara, tá na barriga da mulher. A Bela tá aqui do nosso lado grávida, a gente não sabe o que tá acontecendo muito ali. Abstrato, Né? Muito abstrato pra gente. Apesar de sentir um chute, apesar de sentir algumas coisas, pra gente, cara, é algo assim. Você só vai pensar lá na frente. Essa coisa fala, não. E eu não sei pra vocês, meninos, mas quando a Laiane me contou, falou, amor, tô grávida, realmente, a gente se abraçou, né? Fiquei emocionado e tal. Contamos para as nossas famílias e tal, mas eu lembro que na semana, cara, eu falei, bicho, se antes não tinha tido sacrifício, meu irmão, agora vai ter muito sacrifício, entendeu? Tipo assim, na minha cabeça era, cara, se precisar trabalhar 24 horas, como o Thiago falou, vamos nessa, veste a armadura, meu amigo, e vai embora. É assim, né? Eu acredito que durante a gestação, pelo menos para mim, foi assim, mas hoje eu já percebo que eu não preciso tanto dessa armadura, sacou? Que eu preciso falar, beleza, eu tenho que me sacrificar ao máximo, sou provedor, mas o meu filho precisa de mim também, né? Porque senão a gente vai se afastando daquilo que é realidade. O meu diretor espiritual, ele falou, a gente partilhando, né, sobre algumas coisas, e ele sempre me lembra, ele fala, Rafa, existe uma hierarquia das coisas. E a sua esposa, ela não pode, de jeito nenhum, vir, né, depois dos filhos, depois do trabalho, não pode de jeito nenhum. Então, a hierarquia de trabalho, filho, esposa, isso daí precisa estar muito claro na nossa cabeça. Porque se a gente, pelo menos para mim, né, se eu coloco uma coisa na minha cabeça, cara, espírito de sacrifício, pau, vambora. É só cruz, meu amigo. Sacou? Se precisar acordar 4 horas para dar aula de personal, eu vou dar aula de personal. Mas a minha esposa precisa de mim também, né? Então, acho que durante a gestação, assim, ficou muito forte isso dentro de mim, esse espírito de sacrifício. E agora, hoje, com o Bernardo, com 2 anos e meio, eu já falo, cara, eu acho que esse sacrifício, ele está olhando somente para um lado, né? Então, o meu tempo de qualidade com a Laiane precisa existir, né? A gente falando aqui muito de paternidade, né? Mas a paternidade envolve essa relação também com a sua esposa, né? Envolve essa responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente olha para São José, era assim, né? Quando a gente olha para São José, a figura de São José é o cara que no começo ficou, cara, vou, não vou, assumiu o filho depois do anúncio que o anjo vem, né, e avisa, e logo depois já tem que pegar Maria e se mandar para Belém, aquela coisa toda, esse espírito de sacrifício. E quando Jesus nasce, silêncio. Ele muito doido, né? Sempre fez o que precisava ser feito. Isso. Né? E depois, assim, silêncio. Por quê? Porque o olhar dele não estava para o trabalho. O olhar dele não estava para o filho. Sabe? O olhar dele estava... O espírito de sacrifício dele envolvia tudo isso. Mas esse espírito de sacrifício, esse olhar estava voltado para Maria, né? Para sua esposa. E eu acho muito bonito ver a Bela falando aqui, porque ela traz o lado da mulher, né? Como a mulher ela enxerga o homem. E é muito legal, cara, ver essa complementaridade, né? Enfim, se vocês quiserem partilhar aí. Mais uma vez, tu falou uma palavra aí que puxa um raciocínio, complementariedade, que eu acho que falta hoje. As pessoas mal entendem a complementariedade para casar, do homem e da mulher, quanto mais para ser pai e mãe. E aí a gente vê aí muitos pais e mães que brigam pelo status de ser o melhor. Infelizmente, a maioria você vê isso em famílias já divorciadas, né? Porque aí, de fato, um quer aparecer mais do que o outro, mas eu vejo que tem também dentro de famílias que estão ali casadas e que não conseguem se colocar cada um no seu ponto. E se você for comparar, e até elevando a maternidade aqui, mesmo falando sobre paternidade, não tem nem disputa para mim.
o que a mulher faz, o que a maternidade estar ali é muito maior do que o que a gente vai fazer. E que bom, porque ela foi criada com aquele dom, ela deu a vida, ela carregou aquela criança, e se a gente deixar ela de lado, ela vai dar conta. Ela vai conseguir criar aquela criança, conseguir trabalhar, talvez a gente não consiga trabalhar e cuidar da criança se preciso for. Talvez. Que se um dia for necessário, que a gente esteja pronto. Então, se o casal conseguir se complementar dentro da figura de pai e mãe, quem ganha é a criança e a família. Mas é muito um querendo o espaço do outro. E aí eu não estou nem falando em atividades domésticas, quem trabalha e ganha mais. Não, é ali como pai sendo pai, mãe sendo mãe. Na hora que o pai precisar ser pai, na hora que o Bernardo, que o Rafael precisar de um pai, que a gente esteja ali, seja trabalhando muito ou não, pare na frente dele e fale, agora é comigo, você precisa de um pai. Na hora que a mãe ali, na primeira infância, na parte afetiva, que eu imagino que sempre vai ser a mãe, a parte afetiva maior, a gente precisa entender isso, a gente pode tentar o que for, mas acho muito difícil. E aquilo ali eu acho que é mais da mãe, ela carregou a criança no ventre, ela amamenta. Olha esse negócio absurdo, tipo, a amamentação ali. Tipo, hoje nasce um filho meu, ele olha para ela amamentando, ele quer voltar a amamentar, porque ele deve sentir ali alguma coisa. Tipo, é uma atração muito boa. Tipo, então, não tem como o pai querer. Então, se você ficar olhando para a figura paterna, querendo comparar com a materna, a gente sempre vai perder. Mas eu acho que não é para a gente fazer isso. A gente tem que buscar o nosso, ser pai, pai de homem. Isso, e ser firme, pai, proteção, prover, muito além de financeiro, mas que a gente possa proteger nossa família em tudo quanto for necessário, em qualquer situação. Então, hoje eu já brinco que eu já sou pai de 2 meninas, seja o que Deus quiser. Porque enquanto você é pai do menino, você já pensa que seja homem, firme, forte, eu vou ensinar ele isso, vou levar ele para a luta, apesar de nunca ter feito isso, moral, futebol, e aí vem 2 meninas. Aí você fala, tá, seja homem também, para mim agora, para educar ela firme e tentar dentro de casa, talvez, ser o melhor exemplo de homem para ela, para que ali fora ela busque o melhor exemplo de homem que ela possa encontrar. Porque ela viu no pai dela alguém que dá o respeito que ela necessita. Então, para mim, isso é a maior disputa, assim, tipo, ser o rígido com o filho homem e ser o exemplo de pai maravilhoso, de homem maravilhoso com a menina, né? Mas nunca tentando buscar o espaço da maternidade. Porque, de fato, eu acho que a gente não consegue. Se precisar, se um dia a gente ficar ali sem a esposa, ficar viúvos e tiver que cuidar dos filhos, beleza, eu já brinquei com a Priscila que eu ia morar perto das avós. Já começa por aí, né? Falei, se você me deixar aqui com 3, eu vou para perto das avós. Ela falou, você não vai voltar para casa da avó, você vai cuidar dos nossos 3 filhos, senão lá de cima a coisa vai ficar feia. Porque eu sei que se eu abandonar ela e ela ficar viúva, ela vai dar um jeito. Vai trabalhar, hoje ela não trabalha, vai cuidar dos meninos. Vai faltar a figura paterna? Vai, com certeza. Os padrinhos vão estar mais atuantes também, vão, né? Isso, porque é isso, a mulher a gente percebe, quem abandona normalmente as famílias? É o pai. É raro a mulher abandonar e entregar a filha. Normalmente é o pai, ele foge da responsabilidade porque ele não quer a autoridade e ele abandona. E aí, nem sei se você ia falar disso, já acabamos entrando em outra parte aqui, né? Tipo, você já começa a trazer filhos que não tiveram figuras paternas e que vão criar filhos sem nem ter sido criado por um pai. E não que a mãe tenha faltado na criação, mas faltou um pai. O próximo tópico era exatamente sobre isso, né? A gente falar um pouco, tentar conversar um pouco, apesar de não ser a nossa realidade, né? Aqui no Campus FIDE a gente tem um pouco da oportunidade, né? Nós 3, Bela e Pedro, e eu, de encontrar com famílias que não estão muito bem estruturadas, né? Não estão muito bem posicionadas, como o Tiago falou, na ideia de complementaridade, na posição de um pai, na posição de uma mãe, né? E trazer um pouquinho dessa questão, da paternidade está em crise, né? A gente hoje vive uma crise da paternidade, né? Pais que estão deixando de ser pais, né? A figura paterna deixando de ser pai, né? Isso tem sido muito comum nos nossos dias, muito comum. Seja por rotina de trabalho, seja por vícios de pornografia ou qualquer outra coisa, né? Para a gente partilhar um pouquinho sobre isso, assim, eu não sei no trabalho de vocês, mas no meu trabalho, por exemplo, é um trabalho que eu faço direto com o aluno, né? Então, eu não tenho muito contato com uma mesa de pessoas que trabalham junto comigo, que eu estou ali na rotina delas, né? Eu tenho vários alunos, e inclusive boa parte são
são mulheres já mais velhas, que têm já filhos criados, etc. e tal. E eu tenho poucos homens. E eu reparei assim, que os poucos homens que eu conheço e que são pais bem-sucedidos financeiramente, mas são pais sucedidos somente financeiramente, bem-sucedidos financeiramente, né? Muito ausentes para os filhos. Então, eu não tenho muito contato com outros pais, né? Como uma mesa de trabalho, como eu falava aqui. Não sei vocês, assim, na realidade do trabalho de vocês, de enxergar assim essa crise da paternidade, de olhar e falar, cara, tá tudo errado aqui. Esse cara tá fazendo tipo, bicho, não vai por esse caminho, não faça isso porque quem vai sofrer vai ser o seu filho, quem vai sofrer vai ser sua esposa, né? Não sei se vocês têm um pouquinho dessa realidade no trabalho de vocês. Eu vejo isso bastante no meu trabalho, que como eu sou militar do Exército, anualmente a gente recebe uma quantidade massiva de conscritos, né, os homens que fazem 18 anos, que se alistam, e aí eu geralmente entrevisto muitos que querem servir. E sem exagero, mais de 90% deles têm uma família completamente desestruturada. Completamente desestruturada. Moram com tio, moram com a avó, muitos não conhecem o pai. E a gente percebe o problema disso no dia a dia de trabalho. No dia a dia de trabalho, às vezes, quando falta respeito ou é mais difícil de ensinar a disciplina e hierarquia, que são muito próprios do Exército, para esse tipo de conscrito que futuramente vira um soldado. Justamente porque a primeira escola, e a mais importante delas, é a família. É ali que um homem vai aprender a ser verdadeiramente homem, a ter as virtudes que são próprias do homem, seja fortaleza, laboriosidade, virtude da ordem. Logicamente, podem ser aprendidas fora, mas é muito mais difícil para alguém aprender fora. E aí tem muitos conscritos que entram... É muito mais duro, né? Cobra é mais exigente, Sim. porque a pessoa não está acostumada com essa... Sim. Mas talvez muitos desses homens estão buscando ali no Exército o pai que não tiveram, né? Justamente. A força dentro de casa. Sim. Porque ser criado por mulher é diferente. E aí você falou, criado por tia, por avó, só pela mãe. Normalmente, e aí cada um deve ter seu exemplo de amigo, de amiga, quando se é criado só pela mãe, sempre tem ainda uma tia, uma avó, porque mora junto, para ajudar, né? Sempre para ajudar, para ficar tudo na mesma casa, com as mesmas dificuldades, e aumenta a figura de mulher e reduz ainda mais a figura do homem, né? Eu não falei aqui na minha ignorância de que eles vão para o Exército buscar isso, mas me parece, tipo assim, por não ter tido nenhuma figura de força, talvez o Exército possa vir, mesmo no inconsciente deles, me ensinar a hierarquia assim, que eu preciso para que eu seja, de fato, um homem. Sim. Isso realmente acontece e, assim, graças a Deus a gente vê muitos mudando, né? Graças a Deus a gente vê muitos criando esse senso de disciplina e de hierarquia e de maneira positiva, né? O que eles não tiveram dentro de casa, eles acabam aprendendo cedo ou tarde na vida adulta, no mercado de trabalho. Mas muitos, a larga maioria, chega extremamente imaturo e... É isso que eu ia falar, a questão da maturidade mesmo, né? Tipo, sim. Acho que a presença do pai, da figura paterna, não como aquele macho alfa, né, que manda ali e, se não fizer, pancada em cima, mas aquele pai que sabe ser pai, né, que sabe corrigir na hora que é preciso corrigir. Autoridade, né? Que sabe ser autoridade. Né? Ele ganhou aquela autoridade pelo simples fato dele mostrar. Diferente de ser autoritarista, né? Porque se apenas ter o poder. O pai tem o poder no filho, mas se ele vai ter a autoridade para que aquele filho obedeça a ele, ele vai ter que mostrar ao longo da vida, né? Poder como pai ele tem. Pai divorciar, exercer, se ele vai exercer, ele tem que ser firme. E aí, de fato, a gente vê muitos que não têm. E eu acho que talvez a nossa geração seja a primeira onde a gente esteve na escola, e eu não diria a maioria, posso estar exagerando, mas muitas famílias você sabia ali que eram de pais divorciados. Não vou ter quantitativo, mas eu lembro que existiam muitos, assim, e já era assim um negocinho, não, mas por quê? Minha mãe tentava explicar, mas assim, não era nada que me preocupava, mas aí você começa depois de um tempo ver os divórcios dentro da família. Então talvez essa nossa geração pegou isso e hoje deve estar pior, que a gente na nossa bolha, que a gente vive numa bolha dentro da rede, dentro dos nossos amigos católicos, a gente ainda vive numa bolha que a gente consiga estourar e começar a levar essa reestruturação da família para fora, no trabalho, em outros grupos de amigos,
ainda tem muitos casais divorciados. Acho que, infelizmente, a quantidade vem aumentando. E a tendência é que o pai abandone aquele lado da família. Por mais que ele esteja presente de 15 em 15 dias, pagando pensão alimentícia, se ele constituir uma nova família, desculpa, acabou. Mudou completamente. Aqueles filhos estarão sem pai. Por mais que aquela mãe consiga arrumar um outro pai e tal. Não, e até porque esse outro pai também ele vai ter uma outra família, né? Então, sim. Da outra família, né? Então, já desandou a ordem natural das coisas. Por mais que o mundo aí fora fale que isso é retrógrado, a gente está sendo preconceituoso, mas a ordem natural não foi essa. Então, as pessoas estarão colhendo algo plantado de forma ruim para eles, né? Teria dificuldade com uma, quem dirá com 10. Tipo isso, o outro. Eu não sei como consegue, tá? Mais de uma família. Não, exatamente. Então, vai ficar. Aqueles filhos realmente provavelmente vão ficar. E esses filhos. Total, nem no segundo, né? Vai ser só a pensão. E como cobrar que esses filhos queiram ser pais? Exato. A gente até fala, até ter filhos, o jovem de hoje em dia só pensa no material e não quer pai. Mas talvez ele não teve a figura, não defendendo quem tem essas ideias, mas ele não teve uma figura de pai que mostrasse para ele o quão bom é ser pai. Ele foi criado ali, abandonado pela mãe, e a escolha que ele tem é: eu não quero isso para minha vida. Sim, e que, na verdade, isso gera consequências, né? Hoje a gente já tem estudos falando sobre isso, sobre os problemas causados pela falta do pai, né? E são vários problemas. É uma coisa assim, é uma lista gigantesca de problemas, e não estou falando de problema drogas e etc e tal, porque isso daí é um extremo, né? Senão a maioria da sociedade, todo mundo que fosse divorciado, o filho seria drogado. Então não é mais ou menos assim, né? Mas problemas psicológicos, né? Problemas na afetividade, problemas na sexualidade. E aí, cara, isso entra num problema gigantesco, porque quando esse rapaz, essa filha, fosse relacionar com outra pessoa, a ideia de paternidade, a ideia de homem, ela está completamente deturpada, né? Então, quando a gente fala da crise da paternidade, tipo assim, é um espectro muito grande. É muito grande, né? E a gente tem que, é isso que o Tiago falou, a gente, como pais, nós temos que ser pais e tentar ao máximo furar essa bolha, mostrar para o mundo que, olha, cara, ser pai é muito bom. Exige demais. Exige da mãe, exige do pai, mas vale a pena, né? Como o próprio nosso iniciador fala, não vale a pena, vale a vida, cara. Vale a vida, sabe? E passa de fato, por quem é o homem e a mulher, né? O homem e a mulher são chamados a uma paternidade e uma maternidade, que vai se expressar sempre de maneira espiritual e talvez biológica, né? Ainda no matrimônio, né? Porque tem casais que, infelizmente ou felizmente, enfim, né? Deus sabe do plano de amor que ele pensou para cada um, mas tem casais, né? Que, enfim, não terão filhos biológicos, mas se tivermos a consciência, né, dessa maternidade, a paternidade que expressa quem somos, então a gente vai, de fato, viver isso de maneira diferente, né? E quando Deus pensa na família, é justamente isso, né? Existe, nessa complementariedade que vocês estavam falando, existe o papel de cada um, e os dois são importantes, né? Então, tanto na vida, né, dos nossos filhos, né, se forem homens ou mulheres, vai ter o seu impacto, né, de maneira diferente e tudo mais, mas vai ter, é necessário. Eu lembro recentemente, o Reno comentando comigo, ele está fazendo uma pós sobre família e matrimônio. E aí ele sempre, né, vira e mexe, partilha das aulas comigo e tudo mais. Aí teve uma partilha que ele fez dizendo que professor, sabe, não era o professor, diz o seguinte, que a mulher convoca o homem, né, para essa paternidade. Então, vai um pouco naquilo que a gente estava falando, né, do homem assim, deixa acontecer, vamos vivendo. Quando chegar isso aqui, a gente pensa nisso aqui, quando chegar isso aqui, a gente pensa nisso aqui. E a mulher, às vezes, já está pensando. A caixa, a ideia da caixinha. E aí, então, isso, quando ele falou isso, assim, e a gente vai tendo a oportunidade, né, de aprender isso. Então, a gente pensar, poxa, no meu papel de esposa, né, de mulher, de esposa, de mãe, eu preciso trazer esse olhar para algumas coisas, né, do Reno, puxar aqui num sentido ou outro. E ele, consciente do papel dele, né, vocês falam do arrastar, né, o pai como o chefe da casa, como o verdadeiro sacerdote da casa, que vai realmente dar o tom ali, né, então, e é numa complementaridade, né, então, de você pensar que a mãe está ali, né, normalmente, gasta mais tempo com o filho. Aí você vai identificando e conversando, então, do meu jeito de mulher, eu vou levar alguma coisa ali, trazer um olhar, e ele, enquanto homem, enquanto chefe de família, vai, talvez, de fato, fazer.
Estou dando um exemplo aleatório, assim, abrangente, mas é mais ou menos isso. Então, de fato, são dois papéis, né, que se complementam e são extremamente necessários, né, necessários na vida dos nossos filhos, na formação deles. E isso vai acontecendo como? De maneira muito natural, na nossa rotina, no nosso dia a dia, no cotidiano. Não é nada, né, espetacular, não. É no dia a dia, né, naquilo que o casal vai vivendo. Assim como a criança, né, assim como o Rafa olha pro Tiago, assim, ele olha pro Tiago como aquela figura de exemplo. Então, no mínimo, cara, esses dias eu estava reparando no Bernardo, assim, ontem, eu acho, a gente estava indo para casa da minha mãe, se eu não me engano, ou a gente estava voltando da casa da minha mãe, alguma coisa assim, e aí ele me viu calçando a sandália. A forma que eu estava calçando a sandália. Mano, cara, ele me imitou do jeito que eu estava calçando a sandália. Sabe? Tipo, mano, se ele me imita num gesto que é tão pequeno, imagina num gesto grande. Como ele não vai querer copiar aquilo, né? E isso é uma linha tênue, porque isso é muito bom para aquilo que é bom e é muito ruim para aquilo que é ruim. Exatamente. Né? Não existe, não, beleza, ele só vai pegar o que é bom. Pô, seria lindo se fosse assim, né? Acho mais fácil até pegar o que é ruim, tá? É isso, exato. Infelizmente Aquilo que geralmente o homem ele é mais bruto, né? Ele é mais firme, então ele fala de uma forma mais reta, mais direta. Ele não tenta florear muito a situação, né? E às vezes pega isso, né? O filho acaba pegando isso. Hoje o Bernardo, com 2 anos e meio, eu já vejo algumas coisas, algumas atitudes minhas que, por exemplo, Bernardo, não. O não para ele é uma palavra chave, assim, tipo, tudo para ele é não, sacou? E ele fala, não, papai. Ele fala, não, do jeito, na mesma entonação que o pai fala, sabe? Então, tipo assim, preste atenção em como é um espelho, né? E aí, você já não tem a figura paterna, você tem um pai que vai de vez em quando, e quando esse pai está presente, ele é um pai grosseiro. Cara, já era. Acabou com a infância dessa criança, né? Quando eu estava dando os exemplos do quartel, uma gíria que é muito comum no meio militar são militares mais antigos que chamam os mais modernos, né? É realmente desse jeito que a gente fala, de filhos. Fala, ô filho, faz isso, filho, faz aquilo. E é interessante porque os militares mais antigos, muito no começo da nossa carreira militar, eles são realmente exemplos. Sejam para o lado bom, seja para o lado ruim. Esse é o perigo da gente ter, como eu vejo hoje, alguns militares antigos que dão exemplos terríveis, até de vida pessoal, que não cabe aqui, enfim, enumerar cada um deles, mas um outro exemplo que eu ia comentar era do Jason Evert, que no livro do Teologia do Corpo dele, ele dá um exemplo que eu já vi na vida real também, que ele fala o seguinte: muitos comandantes de pelotão se espantam em ver como alguns dos homens sinceros e fisicamente mais fortes murcham sob pressão, enquanto homens humildes e de estatura não impressionante muitas vezes demonstram uma coragem incrível. Para mostrar que, às vezes, as virtudes exteriores, as qualidades exteriores, não demonstram em nada as virtudes interiores de um homem. E que são tão mais necessárias em um pai. Sobre os exemplos que o Gaia falou, de fato eu pouco converso sobre paternidade fora do nosso mundo. Então, apesar de não estar na rede de missão hoje, os meus principais e verdadeiros amigos, todos são católicos, acho que todos casados, a maioria ali encaminhando ou para ter filho ou buscando ter. Então, como eu falei, é a nossa bolha. Por mais que cada um pense diferente como vai criar e educar os filhos, todos tiveram ali uma formação parecida e, no fim, pensam iguais. Então, já é meio que vai falar de paternidade, vai falar sobre esses assuntos, é quase que a mesma coisa. Não sai disso, é todo mundo no mesmo caminho. E aí, para o trabalho, por conta da minha área de atuação, que é a área de gestão de pessoas, eu trabalho com muita mulher, muita mãe. E eu só fico escutando o lado de mãe, mãe, mãe. Então, cada vez que eu levo uma gestação, né, para contar para o pessoal, nossa, a Priscila é muito corajosa. A Priscila é isso. Como é que ela aguenta? Porque eles sabem que ela não trabalha. Como é que ela consegue ficar em casa com os 3? É como se o pai... Não estou querendo me vangloriar, não. Mas é tipo assim... Porque elas tiveram isso dentro de casa e porque elas falam, não quero mais ter um filho. E normalmente com... Às vezes pela própria falta... Exato. Então, assim... Então eu escuto só coisas de mulher. Praticamente não converso sobre paternidade, a não ser
com a minha esposa ou com pessoas que estão no mesmo meio. E a visão que as mulheres costumam passar fora desse meio que a gente está da igreja é de mais um filho, mais um trabalho. Seja porque o marido não ajuda, seja porque é difícil mesmo, seja pelo financeiro, não sei os detalhes. Mas é sempre o susto. Como pode? A Priscila quer ter mais um filho? E aí, às vezes, eu dou ali, a gente conversou que sim. Aí, nossa senhora, como que ela consegue? Eu falei, pô, realmente está difícil para os dois. Então, tipo, eu também não tenho esse contato com outros pais que eu possa falar. Tipo, eu sei a vida dos meus amigos pais e eu vejo. Assim, por mais que não fale, você acompanha. Então, pouco precisa conversar para a gente saber como que está cada um, né? E tem vocês aqui que, quando encontra, a gente conversa um pouco. Mas fora, e acho que talvez seja até um defeito, de não conseguir externar o que a gente vive, o que eu vivo, o que eu tenho, para tentar converter outras pessoas, mas é também por não ver oportunidades, né? Mas tento mostrar da melhor forma a leveza. Então, se as pessoas conseguem ver isso, que bom, mas se não, é sempre Priscila corajosa e como se eu estivesse impondo, vamos ter mais um filho. Como se eu não tivesse desesperado quando vem mais uma gestação, né? Meu Deus, eu não sei o que eu faço, mas o Senhor sabe, então é isso. Eu acho que nesse caminhar, né, nessa linha do tempo, assim, pensar na masculinidade, todo mundo que passa por aquele processo que o Pedro falou que é muito importante, né? Que é você sair de uma imaturidade e entrar de fato na maturidade, né? A paternidade, ela pede isso, né? Assim como eu acho que a maternidade também pede. E a gente vê muitos pais imaturos, né? Isso ainda dentro da questão da crise, né, da paternidade. São pais muito imaturos, né? Que às vezes a gente até perde um pouco a paciência e fala, cara, não é possível que esse cara ainda está falando sobre isso. Não é possível que esse cara ainda está vendo vídeo pornográfico no celular. Não é possível que esse cara tipo, ainda está saindo de noite, deixando a esposa dele em casa. Tipo assim, algumas coisas que para nós hoje são... É tipo uma aberração, uma coisa fora de normal para muita gente. Talvez eu possa até afirmar aqui, para a maioria é normal, né? É normal isso. Cara, isso daí é um problema central daquele cidadão, né? Daquele ser. É um problema central do homem hoje. É isso. Essa falta de maturidade. Enquanto você tem mulheres muito maduras, você tem homens extremamente imaturos, que não sabem para onde quer ir, que não sabem, e depois quer falar sobre paternidade, quer falar que você vai ser só um provedor, cara, se você estiver pensando assim. Você vai ser meramente um provedor. Quando seu filho crescer, ele vai falar, meu pai me dava tudo que eu queria. E só. E olha lá, sabe? Então, a ideia desse podcast é exatamente isso, para a gente trazer um pouco desse lado, desse brilho da paternidade, né? Vamos olhar para a paternidade com mais brilho, com mais responsabilidade, né? Ser mais amável com os nossos filhos, não ser aquela figura simplesmente provedora que colocou o dinheiro e foi embora, enfim, ou qualquer outra coisa do tipo que esteja relacionada a isso, né? Não sejamos simplesmente aquele leão macho alfa dentro de casa que só procura a mulher quando quer ter alguma relação, né? Não sejamos esses caras, né? Nós temos exemplos belíssimos, belíssimos, belíssimos. Do próprio Deus é o primeiro, né? Porque antes de nós três aqui sermos pais, né, antes do Reno Bela ser pai, ele foi filho de Deus, cara. Né? Ele foi filho de Deus. Existe uma relação, isso tudo existe uma relação com a filiação divina. E é muito importante a gente lembrar disso. E antes de ser pai, nós tivemos um pai biológico, né? Eu tive meu pai Arthur. Meu pai cuidou de mim, meu pai me deu carinho, como a gente falava no começo, né? O pai do Pedro também, um grande exemplo. O pai do Tiago também, o pai da Bela também. E nós temos o exemplo que vem logo depois, cara. E é um exemplo silencioso, que é o exemplo de São José, né? Não falei, inclusive, pessoal, quando acessa lá o link, né, no Instagram, enfim, nós temos lá a área do blog. É muito importante. Leiam os textos que são publicados periodicamente no blog, porque são textos que, tudo isso daqui que a gente falou, possivelmente está escrito em vários artigos lá, né? Então, dos problemas da paternidade, de como um homem pensa, de como é ser um pai, de como uma criança, um homem se relaciona, né, um filho se relaciona com seu pai, como uma mulher se relaciona com seu pai. Isso tudo está englobando, né?
E a gente tem um texto muito belo sobre São José. Muito belo. E é um texto muito simples, que eu acho que, sei lá, não dá... Vai, para quem lê devagar aí, não dá 10 minutos de leitura. Sério, que é o texto que fala 5 maneiras pelas quais São José nos mostra como viver o advento. Mas, na verdade, eu não estou querendo pegar a parte do advento, né, de como viver o advento, é de como viver, né, de como o homem deve viver, né, como o homem deve se portar. Né. Então, a primeira questão é o silêncio, que o blog traz. Né. E esse silêncio, que a gente não vê nas passagens bíblicas. Né, a gente vê ali só o diálogo dele com o anjo e cessou. São José pega Jesus, Maria e se manda. Né? Um homem extremamente de oração, né? Um homem fiel, né? Servo, um homem que se dirige para Deus como: Senhor, eu não sou capaz de ser pai desta criança que é seu filho. E Deus, na sua filiação, né? Na sua relação de filho, ele fala: você vai conseguir, não se preocupa. É você mesmo que eu quero. Né? É isso, é você que eu preciso. Né? E os nossos filhos hoje precisam de nós. Deus nos fala isso, né? É de você que eu preciso. A coragem também, né? Acho que a questão da coragem, talvez o Pedro no exército ele tenha um pouquinho mais de contato, né? De contato com isso, né? Da questão da coragem. Ser corajoso, né? Sei lá, de pegar uma arma se for preciso, ser corajoso, defender, né? Provedor e protetor. São José como provedor e protetor, né? Então, acho que essas são as características, né, as guias. E aquilo tudo que envolve a própria questão da paternidade. Né? Se vocês quiserem complementar com mais alguma coisa, enfim, para a gente já tá encaminhando já para o fim de mais um podcast. Mas se os meninos quiserem fazer algum fechamento, enfim, a Bela também, por favor, fiquem à vontade. Sim, também tentando deixar aqui uma mensagem, até para o Pedro recuperar aí. Coragem, que os pais tenham coragem de, mesmo que você não tenha tido uma figura boa de pai, que você tenha sido criado pela sua mãe, que tenha sido difícil, ou que você tenha tido uma figura de pai ruim, que aí eu acho que é pior ainda, coragem que é possível. A gente consegue, tendo vontade, tendo fé, nos preparando, a gente consegue criar nossos filhos. Claro que todos aqui estão no começo. O meu, que é o mais velho, tem 4 anos, não é nada perto do que a gente tem. Foi o primeiro, né? Teve a Lara e o Vitor, com o João, né? Sim. E aí dos mais próximos foi o Rafa. Não, né? eu digo do dating lá atrás. Acho que vocês foi o foram os primeiro. primeiros. Foi. A gente foi o segundo a casar. A Vitória, teve a Vitória e o Johan. Mas eu não lembro qual que é a diferença entre eles. Então, de fato, ainda foi isso, né? A gente teve um dos primeiros filhos, né? Eu falei, meu Deus. Foi tudo Exemplo. novo mesmo. Mas é coragem mesmo, porque é possível, independente da criação que se teve. Talvez seja um pouco mais difícil, talvez tenha mais feridas que sejam abertas quando se tiver um filho. Mas coragem, porque é extremamente gratificante. E aí, fugindo desse discurso que tem aí fora, que a gente tenha a sabedoria de olhar para os nossos filhos, e aí principalmente para os masculinos, de sejam homens, sejam verdadeiros homens, porque a sociedade precisa. E para as nossas meninas, que a gente seja um verdadeiro homem junto com os filhos, para que elas aprendam no exemplo o que de fato elas têm que buscar. Porque para o pai já é difícil, mesmo ela tendo 2 anos, eu saber, daqui a pouco ela vai buscar algum homem. E que eu possa ter mostrado para ela, se Deus permitir e me abençoar, o que ela tem que buscar. Que eu possa mostrar na minha relação com a Priscila que ela pode, por mais que a sociedade esteja aí perdida, como a gente diz, existem pessoas maravilhosas aí que podem continuar. E que essa nossa bolha aumentando, a gente comece, mesmo que no nosso mundinho de Brasília, a reformar essas famílias. E que os nossos filhos tenham, não que a gente tenha tido maus exemplos de pais, mas que eles possam acrescentar. Meu pai trabalhou, meu pai estudou e meu pai esteve presente comigo. Eu acho que disso tudo que o Thiago estava falando agora, uma questão importante é lembrar sempre, né? Eu sempre gosto do exemplo do leão, porque o leão ele representa o mais alto do macho, né? E o leão, quando ele procria com a leoa, e aí isso é muito bonito, porque Deus, na sua criação, ele é muito generoso e muito cuidadoso com nós, né? Os seus filhos, nessa relação da filiação divina.
E a ideia do leão é aquele leão que chega, se acasala com a leoa e pronto. Esse é o papel do leão, né? E Deus nos dá a graça de não sermos como ele, né? Deus nos dá a graça de não deixar somente para a mãe ensinar o filhote leão ou a filhote leoa a caçar, que o pai também ensine a caçar. Então, sempre, eu acho muito legal assim quando a gente pensa, né, nessa diferença entre o ser humano e o próprio animal irracional, porque fica claro que nós, homens, não devemos ser igual ao leão. Não devemos ser aquele que ruge mais alto e que, muito pelo contrário, a gente acabou de ver aqui, São José é um homem silencioso e é um dos maiores exemplos que a gente tem, né? Eu acho que nós, católicos, somos muito agraciados porque nós temos muitos exemplos e a gente não precisa ficar com medo de dizer que tem esse exemplo, né? A gente tem um exemplo de São José, ele é real, ele existe, né? Ele foi santo, ele conseguiu, né, vencer todas as dificuldades da vida dele. Ele ensinou a Jesus lá a serrar a madeira, a lixar a madeira, né? Ele como aquele carpinteiro, aquele cara que cuida da casa, aquele cara que... Então, que nós, homens, possamos ser cada vez mais homens, de fato, e menos machos. Uhum. Um exemplo que é bem interessante, aproveitando até que a gente está no ano da vida intelectual e aqui na rede a gente está promovendo clube de leitura e aprofundamento agora, tem na obra do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, uma parte que ele usa exatamente a figura do leão, que é a figura do Aslan, que é um símbolo de Cristo, né? Que em uma das passagens, antes de encontrar um dos personagens, que era a Lúcia, ela pergunta, e ele é perigoso? Vou morrer de medo de ser apresentado a um leão. E a resposta que ela recebe é uma perfeita descrição da essência de Deus. Quem foi que disse que ele não é perigoso? Claro que ele é perigosíssimo, mas acontece que ele é bom. Ele é rei, disse e repito. Então é uma figura muito interessante essa analogia que o Lewis faz. Sim. Bom, de consideração final, faço coro aí que vocês falaram, né? Da gente não ter medo de assumir os nossos papéis, né? Nós, enquanto família, e os pais, né? Enfim, os homens. O catecismo, né? E outras fontes da igreja nos dizem, né? Que os pais, né? A mãe e o pai são os primeiros e principais educadores, né? Então, que a gente não abra mão, né? Dessa bela missão que Deus nos deu, né? De mães e pais, e que a gente agarre isso mesmo, de fato, como o sentido, né, da nossa vocação ali, né, que está envolvido, na verdade, né, na nossa vocação. Então, se Deus nos confia filhos biológicos ou, enfim, espirituais, né, se esse casal não pode ter filhos, enfim, que a gente abrace mesmo aquilo que Deus nos deu, né, enquanto homens e mulheres, que a gente busque se conhecer cada dia mais à luz de Deus, né, à luz de quem pensou em nós, né, o que Deus pensa de mim, né, e abraçar isso, né? A cruz sempre teremos todos os dias, como qualquer outra pessoa, né? Mas com Deus, de fato, né? O catecismo também diz, Cristo é o garante, né? Do nosso amor, do amor do casal. Então, temos que nos filiar nesse amor, né? Por nós, realmente, sempre vai ser difícil, atravancado, mas confiando em Deus, nos entregando, né? A gente vai viver uma bela aventura, né? E com a graça de Deus, alcançar o céu, né? Contribuir, né? Na formação dos nossos filhos, dos nossos amigos, enfim, de toda a nossa família, para que eles também alcancem, né? Pela misericórdia de Deus. Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao fim de mais um podcast Campus Fidei, com o tema Vida de Pai. Lembrando vocês de entrarem nas nossas redes sociais e verificarem tudo aquilo que nós oferecemos, como o próprio podcast, como a fé partilhada, né, como os textos do blog, e convidar vocês, especialmente mesmo, neste ano, a rezar conosco por uma intenção muito especial que está dentro do coração dos nossos iniciadores, que está dentro dos corações dos missionários. Não cabe falar aqui, mas pedir para que vocês estejam em oração por esse algo muito especial que nós estamos aguardando. E que possamos trazer como novidade. Muito obrigado aos meninos que estão na gravação também, junto conosco, mais uma vez, que dedicaram tempo para estar aqui conosco. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. O Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.